Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Rosimar e vamos dar início à aula 10 de 7º ano. Objetivos da aula. Hoje nós vamos relembrar, tá, o núcleo, o verbo como núcleo das orações e vamos relembrar os gêneros textuais que eu trabalhei com vocês neste período das aulas online, tá bom? Para início, nós vamos ler mais um trechinho da transcrição daquela partida do Corinthians 1, Palmeiras 0. Observe que eu destaquei algumas palavras e eu quero que você foque nelas, tá bom? Vamos à leitura? Nilson César. Keno quebra para o setor direito do campo, 1-0 o placar. Keno faz a finta, toca para Marcos Rocha, o juiz marcou falta para o time alviverde bater. Então perceberam que dá uma sequência ali das ideias, né, do jogo ainda. Observar, quebra. Quebra quando? Agora, quebra, neste momento. Toca, agora. Faz, agora. Bater. Bater não aparece um tempo, tá? Tocou. Já foi. Então, estas palavras que eu destaquei para você, elas são verbos. Eu não sei se você se lembra, por isso eu retomei nesta aula, que os verbos, eles indicam ações. Algo que é feito por alguém em um dado momento. Ele também indica fenômenos da natureza, como chover, relampejar, trovejar. E ele indica o estado seu, tá? O ser, o estar, o ficar, permanecer. Também. Então, aqui, estes verbos, pense, faz, ocorre ou você precisa se mexer? Marcou. O marcou, ele ocorre aleatoriamente ou você precisa fazer? Então, são verbos que indicam uma ação. Alguém que precisou fazer algo, tá? Isso mostra que o verbo, ele também é variável com relação a tempo. Vejam aqui. Se ele faz agora, se ele toca agora, se ele marcou e se ele, né, bater, vou usar o bater assim, fica estranho, já retomamos ele. Isso indica que há um tempo para o verbo. O verbo, ele ajuda a determinar, ele determina na oração o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que acontecerá. Então, ele indica tempo também. Tá? Não estou aqui nem falando dos tempos mais detalhadamente, do pretérito, né, os vários tipos. Eu estou falando de tempo, indicar presente, passado e futuro, tá? E o verbo, ele também tem pessoas. O que eu quero dizer com isso? Faz. Faz é ele, é ela, é uma pessoa. Marcou. Já foi, mas foi uma pessoa. Então, ele pode indicar eu, ele pode indicar você, ele pode indicar nós, eles. Então, ele vai trabalhando com esta mudança. Isso se chama flexão. Ele é flexionado de acordo com a pessoa, tá? Do singular, do plural. Falei de tempo com vocês, falei de pessoa. Bater. Vocês observaram que esse bater tem um er aqui no final. Este er indica que ele não foi conjugado. Ele não tem pessoa. Tá? Ele pode terminar em ar, em er, em ir ou em or. Mas ele não foi ainda, ele não passou pelo processo de haver uma flexão em pessoa, em tempo, tá? A isso nós chamamos de infinitivo. Certo? Vamos seguir um pouquinho.
Já fizemos nossa reflexão sobre o verbo. Vamos para o quiz? Vou fazer uma pergunta para você. As palavras em destaque, aquelas que eu trabalhei, que eu disse a você que eram verbos, o que elas representam? Você vai ler e vai responder.
Vamos retomar então? Hora da correção. As palavras em destaque que estavam lá no texto, que eram verbos que a gente já conversou, elas representam uma ação, um estado, uma ocorrência ou um fenômeno. Resposta correta, uma ação. Precisou de algo, de se desprender de algo para que ocorresse. Então, se precisou de algo desta maneira, é uma ação. Não aconteceu automaticamente, sem que ele percebesse, tá? 2. Em que sentido o verbo tocar foi empregado neste trecho? Você vai ler. Perceba, o tocar, ele pode ser sinônimo do quê? De quais outros verbos? E aí você assinala. Vamos à resposta? Em que sentido o verbo tocar foi empregado no trecho? A. Lançar, bater. Driblar, chutar. Marcar, bater. Ou jogar, passar? Acertou? Quem colocou jogar, passar. Tá? Próxima questão. Na oração, Queno quebra para o setor direito do campo. Infere-se que a palavra em destaque significa. Quando eu digo infere-se, eu digo, você percebeu, você usou o teu conhecimento em leitura para perceber o quê? Foi uma inferência que você fez. Quebra pode significar, você vai fazer essa leitura e vai responder para mim.
Pronto, respondido. Na oração, Keno quebra para o setor direito do campo. Infere-se que a palavra em destaque significa permanece, vira, corre ou derruba. Resposta correta, vira, quebrou, virou, tá? Questão 4. Na oração, Keno faz a finta, toca para Marcos Rocha. Que palavra pode ser inserida como complemento do verbo tocar, sem alterar o sentido do texto? Ele toca. Toca o quê? Vamos responder? Retomando, vamos ver a resposta. Tá? Ele toca o passe, a bola, a rede ou o drible? Ele toca a bola, tá? Essa é a resposta correta. Continuando, vamos ler mais um trecho, tá? Da narração, mais uma transcrição da narração do futebol. Observe os verbos em destaque. Nilson César, Maicon fez um cruzamento, passou por todo mundo. As palavras em destaque continuam sendo verbos, tá? Fez, passou. Os dois estão no passado. Vamos verificar aqui. Quais são os sujeitos dos verbos em destaque? Fez e passou. Quem fez, quem passou?
Vamos às respostas? Quais os sujeitos? O mundo, cruzamento, todo ou Maicon? Maicon. Maicon fez. Maicon passou. Tá? Essa é a resposta correta. Vamos continuar a nossa aula e vamos mudar um pouco de assunto. Aqui, até este momento, a gente fez uma revisão dos verbos, porque o nosso conteúdo envolvendo verbos ainda virá em outras aulas. E eu gostaria de também fazer uma reflexão com vocês com relação aos gêneros textuais que nós estudamos, tá? Durante as últimas aulas, cada dia em que eu vim aqui, eu apresentei para vocês uma temática envolvendo futebol, né? Toda a temática de todos os gêneros foi o futebol. Cada dia eu falei um pouquinho de um aspecto diferente do futebol, usando gêneros diferentes. Então agora eu quero retomar para fazer uma conclusão dessa temática com vocês. Vejam, nós trabalhamos enquanto gêneros textuais no campo jornalístico e midiático. Quando eu falo de campo jornalístico e midiático, eu estou falando de textos que trabalham com a realidade, com o fato, tá? E que eles podem ser veiculados tanto em jornais como revistas físicas ou virtuais, também em blogs e sites específicos, tá? Eu trabalhei com vocês, a princípio, a notícia. Trabalhei com todos os elementos composicionais, produzimos. Trabalhei com vocês com a charge, um gênero textual envolvendo a linguagem verbal e não verbal e a crítica social, o fato. Aquilo que você viu no jornal ou em qualquer outra mídia que foi fato, que foi notícia naquele momento, pode ser levado para a charge para fazer uma reflexão. Trabalhei com vocês o artigo de opinião, onde o professor que escreveu o artigo, ele comentava sobre a violência no futebol e colocava todo o posicionamento dele com tema, tese e toda a argumentação dos motivos que levam ao futebol, à violência e até mesmo à perda de torcedores reais que gostam do futebol para doentes, né? Hoje eu trabalhei com vocês, hoje não, na aula anterior eu trabalhei com vocês com a narração de futebol e hoje ainda alguns trechinhos, né? Um gênero oral, mas que trabalha o fato não enquanto notícia, mas enquanto diversão, enquanto lazer. E trabalhei com o podcast, trabalhei em 2 momentos, tá? Sendo que em um momento vocês produziram um podcast, vendo a chegada das novas tecnologias à nossa vida de uma forma mais barata também, com um custo menor do que as outras formas tecnológicas que chegam com imagem e, portanto, são mais caras, tá? Então, aqui, neste capítulo do livro que foi estudado, vimos todos esses gêneros voltado ao fato, à realidade. E vimos também, né, ainda em gêneros textuais, alguns textos do campo artístico literário. Estes gêneros do campo artístico literário, eles trabalham com a ficção, com a ideia da arte por meio do texto, seja o texto visual ou o texto escrito, né, o texto verbal. Nós trabalhamos o conto onde havia uma partida de futebol do Corinthians e do antigo Palmeiras, né, quando ele era o Palermo, Itália. Trabalhamos com o poema, com a linguagem em verso, em estrofes, com o uso de uma ideia sintetizada dentro do poema e trabalhamos também com uma tela, somente com linguagem não verbal, só a imagem. Os 3 textos estavam interligados pela temática, como também os textos do campo jornalístico midiático. Então, o que eu concluo para vocês? O que eu posso dizer aqui? Que quando nós trabalhamos uma temática, nós podemos envolver todos os tipos ou diversos tipos de textos. Quando eu digo tipos, eu quero dizer gêneros textuais.
para falar de uma realidade, de algo que reflete o cotidiano, mas também de algo que nos induz à arte, à estética, por meio da literatura, tá? Enquanto seres humanos, crescemos muito quando lemos. A leitura precisa fazer parte da nossa vida. Ela nos conduz a viagens, com certeza, mas ela também nos humaniza. Ela nos torna pessoas melhores, mais capazes de nos sensibilizar com o outro, com a situação do outro e também de nos tornarmos críticos suficiente para situações que precisam de análise, tá? E assim conseguimos ser mais independentes. Agora chegou a hora do desafio do dia, tá? O desafio é uma atividade, uma produção que você vai fazer aí neste momento de aula, tá? No futebol, há o uso de vocabulário específico. E quando eu falo de vocabulário específico, eu estou falando de finta, eu estou falando de quebra, de zaga, tá? Palavras que são técnicas, que os locutores usam, que os jogadores usam e que muitas vezes está muito distante da nossa realidade, tá? O que eu quero que você faça? Eu quero que você faça uma pesquisa. Essa pesquisa, ela pode ser na internet, mas ela também pode ser no teu livro didático. Se você for no segundo capítulo do livro, você vai verificar que lá abre um campo enorme para pesquisa de palavras técnicas do futebol, tá? Você vai fazer essa leitura, essa pesquisa, encontrando o máximo possível de palavras. E aí você vai formar uma lista. Vai dar a palavra e o significado dela, tá? Como neste exemplo, vai criar verbetes. A palavra zaga, o significado: posição recuada e defensiva num campo de futebol. Significado 2, quando eu tenho este número aqui, eu estou indicando que são significados diferentes. Então, o significado 1 é essa posição recuada, defensiva no campo de futebol. A definição 2, dupla de jogadores que ocupam esta posição, tá? Então, você vai formar como um vocabulário, um verbete. Coloca a palavra que é técnica e coloca o significado dela. Isso você vai fazer no seu caderno, tá? Vai desenvolver a atividade e você terá um tempo agora para fazer isso.
Como é que foi a produção? Conseguiram? Bastante? Muitas palavras ou só algumas? O que você conseguiu produzir já está muito bom. Precisamos sempre buscar essa melhoria de qualidade, né? Mas o que você conseguiu produzir está válido, tá bom? Vamos agora ao resumo da aula, tá? Durante a aula de hoje, nós recapitulamos os verbos, tá? Dentro de um texto, a função, fizemos uma nova, redefinimos, né, para trazer à mente, e estudamos também os gêneros, revimos, né, todos os gêneros que foram trabalhados durante esses dias, fazendo uma conclusão da temática futebol. As próximas aulas eu continuarei trabalhando gêneros textuais, mas não com a temática futebol. Agora a gente já muda a temática, tá? Isso foi a aula de hoje. Muito obrigada a todos e a gente se vê nas próximas aulas.